Começando mais um podcast MSR. Hoje eu estou aqui para falar com você, mulher que se sente cansada, sobrecarregada. Você que em vários momentos do dia tem que parar e pensar se é exatamente esse caminho que você está trilhando. E nada melhor do que uma psicóloga incrível, analista haitiana, professora do curso de análise haitiana, minha aluna e minha amiga Mary Jane. Tudo bem, meu amor? Tudo, querida. Obrigada por você ter topado essa comigo. Eu acho que as mulheres precisam aprender com você. Estou muito feliz de você estar aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar podendo ter essa oportunidade de encontro com você. Ai, presencial, né? Maravilhoso. Muito bom, maravilhoso. Bom, vamos começar já contando um pouco do que levou Mary Jane a esse currículo incrível, assim. Eu acho que a gente é produto da nossa própria história, da nossa própria evolução e naquilo que de alguma maneira também a gente precisa buscar para interceptar a vida. Então, para mim foi a psicologia, porque para mim a psicologia é o estudo não só da mente, mas do ser humano, da alma, né? Da mente, do corpo, do ambiente, Dessa né? riqueza que a de gente todas é, né? essas coisas, como somos seres complexos e ricos, né? Muito ricos. Muito, muito bom. Como o assunto é a mulher cansada, sobrecarga emocional, como isso impacta em relação, principalmente à disposição das mulheres, assim? Olha, uma mulher cansada, uma mulher que está sem energia, sem vontade, sem alegria de viver, é o maior impacto que existe, porque isso para mim está relacionado a não estar na vida, está fora da vida, está na doença. Pode ser por excesso ou por falta. Isso é o mais... É importantíssimo a gente falar disso. Vamos falar muito. Então, vamos partir do ponto seguinte. O que é um excesso? A gente pode pensar na história, né? Como a mente tem um corpo antes de existir a mente, a gente tem que pensar na história da evolução do ser humano, né? E não só do ser humano, como do planeta. Mas a gente nasce na concepção, na vida intrauterina. Sim. E da vida intrauterina, a gente ainda tem uma relaçãozinha parcial com a mãe útero. Depois a gente tem a mãe, bico do seio, que a gente vai mamar. Depois entra o pai, entre os irmãos, entre os avós, os titios, as babás, a escola, até a gente chegar lá na puberdade, né? Depois entram os amigos, a sociedade, até os dias de hoje. Então vamos falar da nossa linha do tempo, da nossa existência. Então nessa linha do tempo, cada um de nós viveu relações específicas com a mãe da gente, com o pai da gente, com a família, com a escola. E às vezes a gente teve uma mãe em excesso. Por exemplo, uma mãe que te deu muito de mamar. Em excesso, não desmamava nunca. Vamos dar de mamar até 2, 3. Tem um paciente que chegou que tinha mamado 7 anos. É né? um excesso. É um excesso. E o que pode significar isso na vida de uma pessoa? Falta de energia para ir para a vida, falta de dopamina, falta de ação, porque é castração. No caso, excesso de mãe castra o filho de ir para o mundo, de ir lutar a luta dele, entrar no ringue da vida, né? Se afirmar. Ótimo exemplo. E uma falta, o que é a falta? Por exemplo, vamos falar dessa mesma fase aí da amamentação. Faltou mãe, faltou leite, por N motivos. Ninguém está aqui julgando a mulher. São fases primárias da vida da gente, profundas, importantíssimas, e que geralmente a gente repete aquilo que também viveu. Por isso a tomada de consciência é fundamental. Isso é. Né? Fundamental o autoconhecimento. Senão só repetição. Senão a gente repete só trauma. Então, naquele momento da vida, faltou leite. O que faltou para aquela criança? Faltou atenção, faltou ser vista, faltou ser incluída, né? Faltou uma mãe sorridente, atenta. Às vezes a mãe não podia estar porque estava doente, ou a mãe não podia estar porque estava ansiosa, ou porque tinha que já ir trabalhar. Coisas que a gente tem que estar olhando o ambiente também que aquela pessoa se desenvolveu. Mas esta falta
de contato, de energia, vai trazer baixa de serotonina, que é o que a gente olha hoje no mundo, né? Depressão. Mary, onde entra a culpa? Culpa, querida, pode entrar. Desde este momento da vida intrauterina, olha que loucura, quanto no momento da oralidade, profundamente. Ela pode entrar em todas as fases da vida, mas essas duas são muito importantes porque a culpa ela tem uma função. Além de ser onipotente, a gente achar que a gente é culpado por absolutamente tudo, por exemplo, em relação ao parceiro, ou em relação ao filho, ou em relação a uma amiga, né? Porque é onipotente a gente achar que a gente é culpado de tudo. A culpa começa por volta realmente se estabilizando aos 2 anos de idade. Então, se eu briguei com meu filho, e meu filho vai para a escola, e eu tropecei, sei lá, na calçada, quando eu for buscar meu filho me vê com o pezinho doente, ele vai achar que a culpa é dele, porque ele ficou com raiva de mim, porque eu não dei aquilo que ele queria. Olha, isso é onipotente. Mas a função da culpa é não se separar daquele objeto amado. Então eu preciso agradar todo mundo para a pessoa não ir embora. Acho que eu vou ficar aqui umas 10 horas conversando com você, tá? Só para avisar. O cansaço crônico. Depende da história desta pessoa, de falta e de excesso, tá certo? Tá. Mas, em geral, é a falta de dopamina e de exercício e de ação. Esse cérebro está paralisado, né? Então, é como se a gente olhasse o mundo. Hoje a gente tem excesso de dopamina, excesso de movimento, aceleração. Mas isso não é energia, isso é fake. Nós estamos correndo porque falta a serotonina. Estamos deprimidos, mascarados de aceleração. E entra o ponto de sempre falta tempo para essa mulher. Sempre falta tempo. Sobrecarregadíssima. Ela tem que ser perfeita em todos os afazeres dela, né? Todas nós mulheres sofremos isso. Não é só mérito daquela que está vivendo hoje. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: quanto mais essa pessoa puder cuidar de si própria, não só nas substâncias, na vaidade só, né? No introjetar coisas ou tirar e se manter jovem, só nessa cobertura do edifício. Porque a gente está muito na cobertura do edifício. Já conta essa história do edifício? Vou contar. Gente, a gente é como um edifício, a gente tem uma construção que começa a acontecer lá na fase intrauterina, na concepção. Bem no comecinho, a gente começa ali já a se relacionar com a nossa mãe no útero. Se esse útero estava gostoso, a mamãe estava tranquila, eu vou estar num berço assim, aquele paraíso de serotonina. Calor, afeto, segurança. Mas se por algum motivo essa gestação ficou um pouco atrapalhada, essa mãe teve algum problema, o que acontece? Eu vou estar desenvolvendo uma relação com a minha mãe, um diálogo com a minha mãe de medo. E aumento meu cortisol. Porque, na verdade, esta relação do início da vida da gente, ela é tão fundamental e as pessoas não dão a menor importância. É a nossa base, é a base da nossa resiliência mais importante, é a base da nossa reciprocidade mais importante, é onde a gente aprende segurança, é onde a gente discrimina os perigos da vida, é onde a gente pode ir para o mundo com menos alarme, bases menos fóbicas, né? Então, o nosso edifício é esse, né? Ele começa lá, depois ele vai para a fase oral, então como se a gente pensasse, eu vou mostrar para vocês. Primeiro movimento que acontece na vida de um ser humano, da vida, a gente tem uma curva evolutiva, a gente evolui, a gente começa lá, só um embrião, depois a gente vira feto, depois a gente nasce, aliás o nascimento é fundamental na vida, fundamental o parto, como a gente nasce é como a gente começa tudo nessa vida, a gente repete esse trauma do nascimento. Então, se eu tive um nascimento tranquilo, todos os meus começos de vida, seja na escola, seja uma prova, seja o casamento, seja o primeiro filho, vão ser tranquilos. Tá? Então, esse edifício que eu estou chamando do edifício da nossa personalidade tem esses níveis corporais. Eu sou terapeuta corporal também.
tá? E penso que a mente primeiro existe depois do corpo. O corpo vem, depois vem a mente, corporalmente. A origem da mente está no corpo. O cérebro tem corpo antes de ser cérebro completo. Então, a gente tem um edifício com 7 andares, porque eu estou falando das fases de desenvolvimento. E eu não vou falar o nome, mas é um nome comprido, é filoontogenético, né? Vem de uma história biológica de evolução da vida da gente. Então, assim, o primeiro nível que aparece é o nosso nível intrauterino, umbilical, a relação da gente umbilical com a mãe da gente. Como é que a gente sabe se essa mãe está tranquila ou se essa mãe não está? Pelo cordão umbilical, a gente vai sentir o gosto do líquido amniótico docinho. Então a gente vai deglutir mais e vai nascer um bebê gordinho, né? Mas se a gente tem algo mais amargo, a gente não vai engordar. Às vezes a gente pode ter até problemas de partos mais prematuros, coisas mais complicadas que acontecem nessa fase. Depois que a gente nasce, a gente vem direto para o bico do seio da mãe. É um cordão umbilical aqui, né? Mas aqui também não é só bico do seio, não é só o leite, não é problema se as mães que não puderam dar de mamar, não se sintam mal, porque mãe para se sentir culpada é a primeira, né? É assim. A mãe que dá mamadeira a um filho, mas que tem uma presença, Que ela que tem tem um contato, que tem corpo com o filho, porque nessa fase o bebê é corpo. Não existe você ficar conversando com o bebê, ele não vai entender nada, mas existe a tua energia, o teu corpo, a tua presença, o teu olhar para aquele ser. Você está incluindo, você está vendo o seu filho, você não exclui. Você está ali atendendo a necessidade daquele ser e esse ser é gratificado por você, mas ele também te alivia o seio. Ele também te traz uma troca. A troca. E daí da boca a gente vai, né? Conforme vai tendo o crescimento do ser humano, que vai sentando, vai começando a ir para a musculatura estriada, a parte em que a gente entra já no exercício, ó, 6 meses de idade, já nasceu o dente, já pode começar a desmamar, comer comida, tá certo? Pode até dar um mamazinho, digamos, mais de apoio emocional até 9 meses, 1 ano. Mas a necessidade é de alimento sólido. E de movimento. E de movimento, porque quanto mais essa criança vai sendo permitida e respeitada nas mudanças de fase, porque eu acho que isso é super importante para a gente não ser nem uma mãe de excesso, nem uma mãe de falta. Porque a de falta desmama antes da hora, a de excesso não desmama, né? Então é importante a gente perceber. Sai da boca. Aí chegamos no peito, né? O bebê já está sentando. É só perceber o desenvolvimento motor, sensório motor do bebê. Já está sentando, daqui a pouco começa a ficar de pé, aí vem um outro nível de desenvolvimento, que é esse desenvolvimento laringe, faringe, voz, o eu, começa a entrar processos de memória, né? Começa a entrar mais um pouco, aqui começa a formar provavelmente um momento quase de cérebro, né? Do cérebro e do hipocampo. O hipocampo vai amadurecer e a gente vai ter a memória explícita, porque até então a gente não sabe, a gente está no inconsciente, está na memória implícita. E daí do pescoço, a gente, né, chegou nessa fase, consegue ficar de pé, caminhar, se colocar, né, já teve o controle dos esfíncteres, já teve toda essa parte, os dentes. Aí a gente já caminha, já está indo e chega na sexualidade infantil, Édipo. Não está o seu pequeno? Sim. Entra aos 3 anos de idade no Édipo, né? E do Édipo é uma outra passagem na vida também, muito importante. Como todas as passagens têm uma separação de uma fase para entrar em outra. E isso é a construção do nosso edifício de 7 apartamentos. 7. Tá? E daí a gente chega no diafragma, que é um momento diferente já, que a gente já saiu do Édipo, que aí é todo um desenvolvimento da escola, operações lógicas de raciocínio, desenvolvimento, até chegar novamente na pelvis, e aí estamos de novo na puberdade. Então é um processo, só que é um processo biológico e biográfico de desenvolvimento da vida, e a gente precisa conhecer muito isso.
conhecer muito e ficar atentas aos sinais, que é onde eu quero chegar agora. Aos sinais gravados na gente. Isso. Quais sinais mais comuns do esgotamento, já que a gente está nesse ponto? Primeira coisa, os olhos ficam opacos. Você perde a conexão. Você perde a conexão consigo mesma e muitas vezes com o mundo. Você tem uma sensação de a vida está sem sentido, perdi a direção. Estar no lugar e não estar no lugar. Sim, isso chama-se, né? Estou pela metade. Voltei para aquelas fases mais primárias da minha vida que ainda não estava inteira. A gente, para construir esse edifício, é para se tornar um indivíduo. A individuação. O que é uma individuação? Não é dividido. A individuação é única, não tem, é indivisível. Eu acho que esse é um dos maiores problemas hoje da humanidade, a individuação. Então essa mulher cansada, ela já sentiu alguns sinais, ela começou a perceber que ela está precisando de... Uma mulher cansada é uma mulher deprimida. Aonde é o papel do parceiro nesse ponto? Do parceiro, dos filhos, de quem convive com essa mulher? O papel do parceiro, se não estiver cansado, porque muitas vezes os casais são tão simbióticos que você fala assim, eu tô tão cansada, aí eu também. Olha, eu tô tão sobrecarregada, nossa, eu tô demais também. Então, quer dizer, é um páreo, né? Eles estão simétricos. Não tem reciprocidade, não tem troca. Você tá sozinha com o parceiro. Então, é muito importante que este parceiro possa olhar para essa mulher. Agora, vai depender muito de qual é o tema dessa pessoa. Será que o tema dessa pessoa é ser aceita? Será que o tema dessa pessoa é ser vista, ser incluída na vida? Chegam pacientes com o tema autocuidado é um luxo, não é importante, é algo egoísta? Depende, tem pessoas que chegam, sim, mas a gente tem que olhar o que elas estão falando quando elas falam isso, porque muitas pessoas que trazem dessa forma, é um luxo, é um exagero, e também estamos no mercado de uma indústria de lucro da beleza, que a gente tem que ter muito cuidado, né? Do mesmo filtro. É um filtro. Mas muitas pessoas assim, elas trazem uma é como uma baixa estima de si própria, é como um masoquismo, tá? É assim, não preciso disso, eu preciso só servir a todos na minha volta para ser amada. E nunca sou na vida reconhecida, é uma tristeza essa posição. Na sua experiência, a terapia ajuda as mulheres a redefinirem essas prioridades? Sim, totalmente. Totalmente ajuda ela a interceptar a vida dessas mulheres e elas fazerem um upgrade. É uma bifurcação como exercício físico, porque dentro do meu processo de trabalho, não existe a possibilidade de eu só trabalhar psicoterapia. Eu peço para a pessoa ir para Stephanie, que é maravilhosa, né? O trabalho de poder recuperar a consciência corporal, porque o que você tem de diferença é o seu trabalho. Ele é lindo porque tem profundidade, porque tem consciência. Não estamos só ali na academia mostrando corpos mais isso, aquilo, e numa exibição de um narcisismo doente, que é o que nós vivemos hoje na sociedade. Obrigada, essa é a minha luta, pessoal. Né? Nós temos que recuperar o narcisismo saudável da gente, que é o autocuidado também. Sim. Mas não é para performar. Existe um passo a passo para essa mulher estabelecer limites? Um passo a passo para essa mulher estabelecer limites. É profunda ao mesmo tempo essa pergunta, porque depende da individuação de cada um. Se eu estou falando de uma garotinha de 5 anos emocional, para estabelecer limite, ou de um bebezinho que está preso ali naquela fase ainda da oralidade dela, e que todo o prazer, toda a sexualidade está na oralidade, são coisas muito diferentes, né? Eu acho que o estabelecer limites, você precisa ter alcançado uma determinada maturidade, inclusive no seu corpo, de consciência, de contato e de presença. E eu vou te falar claramente, é aqui que está, é no tórax que está a organização e o limite.
Se eu tenho um pensamento mais dependente oral, mais apegado, como eu ouvi há pouco, né, do apego, o que acontece com isso? Se eu tenho esse meu pensamento, por isso que eu falo que todo cérebro, todo pensamento e toda cognição tem um corpo, né? Então, se eu tenho este pensamento de apego, de dependência, ou algo me faltou na vida, eu sou uma injustiçada, eu não tenho autonomia, aonde você acha, Stephanie, que esse pensamento está apoiado na vida desse edifício que foi construído? Na boca, na oralidade. Olha. Quando foi que a gente viveu a oralidade? Quando eu nasci, né? Dentro do útero a gente fala que é oralidade umbilical e fora do útero oralidade da boca, né? Porque tem lábio, tem, né? Tem sugação, tem sucção. Então assim, foi ali. Ali é a minha oralidade. Quando eu começo a comer, eu já saí da minha oralidade, já entrei posso entrar numa oralidade sádica, porque dente às vezes fica sádico. Os bebezinhos começam a morder a gente, eles têm um sadismo supernatural. Se você é sádica no futuro, você ficou presa ali. A gente tem que toda hora tentar trazer essa consciência. Começar a perceber da onde está vindo o seu pensamento. Você sabe que 40% das ações, das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não decidiu? Só vai no automático. Gerenciar o tempo, colocar uma ordem na vida. É importante. Pode trazer um benefício? Muito. Até um tempo de não fazer nada? Sim, temos que ter o ócio criativo. Mas esse é um ponto difícil para mim. É um ponto importantíssimo. É isso, querida. Eu sou bem mais velha que você também, né? E me sinto cada dia mais jovem, cada dia mais livre e cada dia mais corajosa. Mas eu acho que eu só comecei a sentir isso depois dos 60. É interessante. Olha! Parece que pode ser a melhor idade ou a pior idade. Se você está muito identificada com a cobertura do edifício, que é a cognição e a performance da vida, né? E não aguenta a menor frustração de ter ruguinhas ou de, né? Você já não tem o corpo que você tinha com 15 anos, graças a Deus, não gostaria de ter, eu acho muito feio para uma pessoa, né? Porque eu tenho outras coisas muito mais profundas hoje. Eu tenho o edifício inteiro a meu dispor. Eu estou inteira. Então eu sei quando o meu pensamento se desregulou e caiu lá na minha barriga, ainda na minha fase intrauterina, que pode estar ligado aos meus medos, aos meus alarmes, às minhas fobias, às minhas hipocondrias. Olha quanta coisa. Como eu posso perceber que às vezes eu posso cair num lugar mais estéril e me sentir uma criancinha de 5 anos e o cara que está comigo, meu marido, está ali me violentando ou me ameaçando, porque eu, naquele momento emocional da vida, eu estou me sentindo vulnerável. Eu sou apaixonada por essa riqueza, por essa profundidade que a gente tanto, né, estuda e a gente gosta de conviver. Mas a mulher que está lá em casa hoje, cansada, sobrecarregada, talvez num estopim, por onde ela começa? Eu acho que a primeira coisa é pelo autocuidado, a segunda coisa é olhar para si, porque provavelmente ela está deprimida, porque ela está olhando para muitos afazeres, muitas coisas na casa dela, cuidando muito bem de todos, e não deu tempo de cuidar dela. E eu penso que fazer exercício físico, penso que dançar, correr, nadar, passear, ouvir música todos os dias, né? Eu brinco que o exercício, quando você faz o exercício e ouve música, como é maravilhoso. É como se você estivesse tomando 2 doses de coisas boas. Sim, 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 porque entra serotonina e dopamina, entra ação e entra um prazer. Entra um prazer, entra um se reconhecer. Porque às vezes a gente está nesse lugar querendo ser reconhecida, mas a gente não se reconhece. O reconhecimento tem que começar por nós. Por nós, né? Por nós. E olhar para a gente, olhar para a nossa necessidade. Amigas é uma coisa super importante. Ela é a nossa dose que deveria de ser diária de serotonina. Né? Família também, né?
Mas é fundamental o autoconhecimento e perceber aonde, qual está sendo os pensamentos que digamos que são. Eu vi outro dia um livro que escreve, acho que é O Diabo eu sou mais esperta que o diabo. Uhum. E o diabo falando-se da inconsciência. A mente. Eu percebo essa dificuldade de sair desse inconsciente para o corpo presente, assim, né? Você diria que existem alguns pilares, assim, que ela tem que que ela não pode perder para não desequilibrar? Sim, o corpo. É o corpo, o pilar é o corpo, tem que sentir o corpo fala. Se a gente perder o corpo e nessa aceleração que a gente está vivendo, não existe corpo. Então, por exemplo, dor. Se ela sente uma dor, é um alerta. É um alerta fundamental. Dor, é um alerta fundamental. Alergia. Alergia, baixa de imunidade, tá? É um processo em que ela se sente de alguma maneira até a hipervelocidade, a coisa da aceleração é uma doença, se ela está muito agitada, se ela está muito ansiosa, a ansiedade hoje chega no pânico, né? Tudo isso são sinais de que a gente não está se autocuidando, não está se vendo. E Mary, a ansiedade anda atrelada à depressão? Às vezes sim, às vezes não, porque tem depressão sem a ansiedade. Explica um pouco. É mais profunda, é muito mais profunda. A depressão profunda não necessariamente traz a ansiedade, mas existe ansiedade em todos os apartamentos desse edifício, da personalidade da gente. Depende de qual ansiedade que a gente está falando. Mas se a gente falar num geral, a gente pode falar da ansiedade atual, que nos obriga a correr, a acelerar, e isto é o oposto do sentir. Se eu corro, se eu estou o tempo todo correndo e não paro para ter a pausa, eu não sinto. E por que será que as pessoas estão só se movimentando para não sentir? Esses dias eu estava conversando com um aluno que eu percebo que as pessoas mais jovens, elas não conseguem sentar para assistir um filme de 2 horas sem mexer no celular. Então, aquilo que eu estava falando agora há pouco, de como a gente tem hábitos, de como a gente tem comportamentos que a gente não decidiu. Decidiram para a gente. Quem decidiu para a gente o celular? A indústria do lucro. E se a gente não tomar essa consciência através do exercício físico, através da boa nutrição, quando a gente está sendo nutrida por uma boa nutrição, a gente tem que sentir e pensar, puxa, estou me nutrindo de coisas boas, olha que salada linda, olha que coisas, a consciência para aquele momento, a consciência daquele momento, a consciência o momento da ginástica, do exercício físico, da corrida, da dança, a consciência da tua pausa, de não fazer nada, porque pausa, para mim, é o mais importante do momento. E eu falo isso, né, nas aulas, quando eu estou dando aula para você, eu falo, como foi? Como você está se sentindo agora, pós-treino? Isso. Porque às vezes eu acho que as pessoas nem percebem. Não, né? Não, é automático. O mundo a gente está vivendo no automático, no tecnológico e na indústria do lucro. Então isso faz com que a gente perca principalmente uma coisa que você hoje está fazendo e que é super importante. Corpo. É no corpo que a gente sente, na cabeça a gente pensa. E para a gente ser inteligente, a gente tem que sentir e pensar junto. E Mary, os nossos filhos, né, no meu caso o sobrinho, eles estão nos olhando, né? Isso é fundamental. Vocês são os neurônios espelhos dele, né? Se esse seu sobrinho maravilhoso, ele vai fazer exercício com certeza, mesmo que ele possa ter uma tendência a não fazer, né? Porque aonde a gente é educado, a gente é modulado e vão criando novas neuroplasticidades aí, novos recém-formados neurônios que vão ensinar para a gente aquilo. Se eu tenho uma família sedentária, em que meu pai não ficou na televisão, minha mãe só reclamou a vida inteira de uma vida triste, obviamente que a minha tendência é essa. E eu acho que o papel da consciência é você ser consciente perante o seu filho e perante os teus por completo. Mas primeiro tem que ser de si própria. Eu sempre pensava assim, na minha casa não era exatamente um hábito exercício, mas
não era, eu não queria ser influenciada, eu queria influenciar, Isso, porque eu sabia que aquilo me fazia bem. isso. Por que não influenciar para o bem, né? Então, Isto é maravilhoso, porque isto é você fazer uma intercepção, você intercepta a vida do outro, você intercepta a saúde do outro. É isso que é o meu trabalho. Eu vou naquilo que você tem de possibilidade real, não vou quebrar com algumas defesas importantes tuas que também funcionam, mas eu vou entrar naquilo que você tem de energia para a gente te ajudar na tua depressão. Então eu tenho um caso de um marido que me procurou por causa da mulher, para que eu atendesse a mulher dele. Quer que eu fale essa história? por favor. Então, ele me procura, eu atendia lá na Granja Viana, eles moravam também por lá, numa super casa gostosa e tal. E aí a mulher dele era uma altíssima executiva, assim, tipo América Latina. Só que ela teve um burnout tão grande, que ela quebrou o ego, surtou e precisou teve uma depressão profunda e precisou tomar medicação e tal. E ele também era um cara super executivo, América Latina lá da história dele, super bem sucedido casal. Essa mulher passou uns 3, 4 meses vivendo essa história ainda do antidepressivo, afastada do trabalho. Quando ela melhorou, porque quando a gente tem uma doença dessa e a gente tem energia para se curar, a gente fica melhor do que a gente era antes. Então, o que aconteceu com essa mulher? 4 meses depois, ela estava começando a sair, né, desse movimento, olhou para onde ela vivia, ela tinha um filho único, o filho tinha 8 anos de idade, e ela adorava mexer nas plantas, cortar as manguinhas, preparar jantar para o marido, levar o filho na escola. Começou a descobrir esses prazeres do feminino, de cuidar da casa, de pôr a casa linda, e foi lá e pediu as contas no trabalho, não queria mais trabalhar, queria ficar em casa. E eu perguntei a ele, mas vocês têm condição de ela estar cuidando da casa, de toda a família, do filho de vocês, e você tem condição de sustentar isso? Não vai fazer falta o que ela trazia para vocês? Não, de forma alguma a gente não tem esse problema. Eu falei assim para ele, olha, então eu penso o seguinte, eu invejo a sua mulher. E eu penso que quem precisa fazer terapia não é ela está saudável. Ela buscou a vida, ela interceptou a vida, ela está pulsando, ela está com saúde, ela está em exercício, ela está em movimento e ao mesmo tempo ela está produzindo e presente naquilo que ela quer. Acho que é você que tinha que vir para a terapia para se acostumar com a nova mulher que você tem. E ele veio. Uau! Maravilhoso! Ótimo exemplo. Maravilhoso. E é algo importante porque até hoje isto é visto assim, a mulher que não trabalha fora é vista como está fora do mercado, está esquisito, dependente do marido, está na gaiola de ouro. Ela própria se culpa, né? Ela não está bem, ela não está bem, parece que ela está ali temporária, ela não pode viver aquilo com muito prazer e com muita entrega. Muito interessante, né? Eu já acho assim, quando a mulher tem esse momento de estar com os filhos e podem fazer parte disso, dessa escolha que ela mesma teve, né, de ter os filhos, nada mais rico, não? Não é? De poder viver a maternidade, de poder viver o lar dela. Eu gosto de exercer a maternidade fraternalmente. Então, maravilhoso. E sem precisar ir lá performar lá fora como um executivo. Legal. Porque tem uma coisa bacana da queima dos sutiãs, mas teve outra coisa que a mulher ficou super carregada, né? Acho que a gente tem aí a sororidade hoje que eu acho incrível, que na minha geração isso não tinha, uma mulher se pudesse puxava o tapete da outra. E eu acho que a gente tem hoje também de vantagem a potência do nosso feminino, que eu acho que ela é importante. Isso que essa pessoa me trouxe foi uma grande potência do feminino dela. Muito lindo. Eu gosto da palavra potência mais do que empoderamento. Mais do que poder, essas coisas. Poder tá relacionado ainda a uma coisa mais violenta. Você disse que ia falar 2 casos. Esse... tem um outro caso, que é o caso de uma dona de academia que eu recebi no meu consultório e que se apresentou com linfoma. E ela queria vir
para fazer um tratamento, porque já era a segunda vez que estava reincidindo a questão dela. Ela era uma mulher absolutamente acelerada, uma mulher super bem-sucedida dentro do trabalho dela e da vida, assim. E o marido era mais fraco, porque ela era muito forte, né? Então, assim, ele era mais dependente dela e ela tinha uma série de pessoas dependentes dela, que ajudavam, mas não ajudavam. No fim, ela era uma mulher muito só, porque ela fazia tudo e tal, mas ela tinha uma velocidade muito grande, uma inteligência muito grande, uma mulher muito capaz, muito inteligente, muito interessante. Ao mesmo tempo, ela fazia muito, ela tinha muito movimento, era o oposto da mulher cansada, era o antídoto. E é exatamente isso que eu comecei a perceber, que essa mulher perdia energia, porque ela perdia energia do tórax, ela não sentia, porque a velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que tirava a energia do eu dela, né? Porque é como se a gente falasse assim, aqui mora o eu, porque aqui a gente tem uma glândulazinha chamada timo, que é a glândula da nossa imunidade. Então, se a gente traz contato para essa área, que romanticamente a gente fala o coração, que está ligado ao nosso cérebro, a gente fortalece de serotonina também aqui dentro. Mas ela era muito dopaminérgica o tempo todo, que esvaziou o peito, esvaía onde ela fez o linfoma. Então é interessante porque essa mulher ela tinha tido uma história muito difícil desde nas primeiras relações primárias, na vida intrauterina e na fase oral, em que esta mãe não queria ter o filho, daí engravidou, daí não teve jeito, era muito jovem, então já viveu uma ambivalência dentro dessa época. Aí quando nasceu, quem fez o parto foi o avô, que era médico, mas nasceu antes da hora, com 2 quilinhos, caibia dentro de uma caixinha de sapato, ela me falava. E em seguida, o que acontecia? A amamentação também foi deficiente, a mãe não conseguiu dar de mamar, tinha toda uma ambivalência nesses 2 primeiros, quer dizer, tinha uma insatisfação, vou traduzir, uma insatisfação em termos da oralidade dela. E essa insatisfação, para negociar com a vida, foi para a musculatura e começou a malhar para não sentir o buraco. E aí ela fez. Então todo excesso esconde uma falta? Todo excesso é certeza que tem uma falta. Toda falta tem um excesso? Não. Não? Não. Olha. Mas a gente pode pensar que o problema da pessoa obesa, como o problema da pessoa anoréxica, é de falta. Falta de nutrição para o obeso. Eu estou um pouco assustada após a pandemia, a vida voltou ao normal, com o excesso de vida social. Então eu vejo os meus alunos, por exemplo, começando a segunda-feira, chegando no final de semana, exaustos. Acabados, né? Não tem pausa. Festa na sexta, almoço no sábado, jantar no domingo, receber pessoas em casa para almoçar, né? Cadê o tempo de ficar... De se recolher. De se recolher. De se nutrir. Isso não faz bem. Não dorme direito. E as pessoas que ficam no celular antes de dormir, né? Você tem que pelo menos 2 horas antes não ficar mais no celular. Eu acho que são hábitos importantes de a gente olhar que tudo amarela. Que a gente está fazendo, 40% é inconsciente. Então essas pessoas que você está me falando, é muito sério, porque elas estão mais fora do que dentro. A gente tem 2 tempos na vida da gente. A vida tem 2 tempos. Não sou eu que estou falando isso. O tempo externo, que é esse que a gente está aqui olhando para nós, e o tempo interno da gente. Então eu posso estar vivendo uma vida em que eu vivi um luto hoje, e meu luto ainda pode durar 1 ano para mim, para você, 6 meses. Cada um tem o seu tempo e sua dilatação interna, né? Então quando a gente vive só no externo, só no social, só é o que eu estou chamando de cobertura do apartamento. Estamos na cobertura, mas não estamos vendo o que está acontecendo na nossa verticalidade, eu amei na a cobertura nossa do apartamento. Profundidade. Muito interessante pensar assim, né? O que é a cobertura? É a cognição, é só o pensamento. As pessoas hoje acham que o pensamento é empoderamento. Sem sentir, né? O pensamento é que manda, mas o pensamento vem do corpo. Mary, tá na moda autoconhecimento. Mas como? Como essa pessoa, essa mulher, no nosso caso da conversa aqui hoje, como ela pode entender o que é autoconhecimento? Porque as pessoas acham que isso não é palpável.
Pois é, exatamente o que eu estou tentando passar é de que o pensamento da gente tem corpo. Se a gente olhar o pensamento, eu acabei de pensar, nossa, estou me sentindo muito irritada hoje com o meu cachorrinho, vai, não precisa ser nem com o marido, o cachorrinho, né? Da onde está vindo esse pensamento no corpo dela? Aonde ela sente a irritação O no que corpo? me irrita? Aonde está no corpo a irritação? Ai, tá aqui, ó. Tô sufocada. Ó, aqui, ó, tá no meu diafragma, não consigo soltar. Ou ela pode falar assim, por exemplo, como eu faço para relaxar? Como eu faço para relaxar? Primeira coisa, por exemplo, quando você está muito ansiosa, tem um truquezinho bacana quando você começa a ficar muito ansiosa. O ansioso está com excesso de ar, não é falta. Ele sente falta de ar. Mas é Ele tá com excesso. excesso. Então, você pode falar para ela, olha, sei lá, usa uma folhinha de alecrim na sua bolsa, uma lavanda e inspira. Depois, pega uma velinha e assopra. Você pode ensinar as crianças a fazer, para baixar a ansiedade. Cheira a flor. Cheira a flor e assopra a vela. Não é maravilhoso? Eu falo 5 vezes, que ele gosta de 5. Isso, mas tem que repetir, pelo menos uma meia dúzia de vezes. Você se acalma, percebe? Do mesmo jeito que assim, como que é você? Como que você, Stephanie, lida diante de uma frustração? Como é que você fica? Brava, hein? Bicha brava. Bicha brava. Mas, por exemplo, é uma frustração que você queria, sei lá, chegar aqui às 2 da tarde e você só pôde chegar às 3 porque tinha um trânsito na sua frente. Como é que você vai lidar com isso? Vai ficar brava essa uma hora? Sempre. Essa uma hora vai ficar se enchendo de toxina? Mas eu vou pensar, o que dá pra vai gente fazer? Vai se envenenar com a sua braveza? Ou vai se acalmar e falar, peraí, o que dá pra gente fazer? O que eu posso aproveitar essa minha hora? Eu posso pôr uma música, eu posso, de repente, sei lá, ouvir um podcast, eu posso pensar em ideias legais. Como eu posso aproveitar essa energia da raiva, essa energia da braveza a meu favor? Porque é importante a gente ficar brava, é importante a gente ter raiva, não é para reprimir. Só não dá para sair por aí mordendo ninguém, nem batendo em ninguém. A gente tem que saber controlar o impulso. Isso é inteligente, a gente tem que saber expressar o emocional. E se fazer perguntas. Isso que eu acho muito interessante. Sim. Por exemplo, como é que você se sente quando existe uma separação de uma pessoa na tua vida que você nem esperava? Como é que você lida com esse tema da separação? Para cada um de nós é muito diferente. Você pode ter a mesma vivência, tudo semelhante a mim, mas a gente vai reagir diferente porque a gente é indivíduo. Maravilha. E quando começa o medo de envelhecer? Nossa, esse aí é importante. Você sabe que esse medo do envelhecimento, na verdade, é um problema de separação, né? É um problema de passagem. Mudança de fase. Mudança de fase. Né? Então, para pessoas que têm problemas mais graves de separação, porque tem gente que sente a separação como se fosse uma menininha de 5 anos. Depende de onde ela tem o trauma de separação na história dela. Tudo é relacional. Tudo é relação. Eu estou aqui falando com vocês e vocês podem estar achando 1000 coisas de mim. Desde sou simpática, sou antipática, falo demais, não reclamo, sou chata. Tudo isso é inconsciente. São os nossos diálogos conversando aqui. Então, acho que um bom remédio é a gente conversar, né, com a gente mesmo. Olhar pra gente, olhar para onde você está apoiando o seu pensamento e conversar com você. Como é que você reagiu àquilo? Você já olhou para você como você reagiu? Porque reagir é automático, é do trauma. Agir, não. Agir é inteligente. É isso que eu gosto muito na sua profissão, porque eu acho que vocês conseguem mostrar alguns caminhos com perguntas que a gente não se faz, né? É muito lindo. Eu queria só colocar uma coisa importante. Tudo isso está relacionado à autoestima, autoconfiança, segurança de alguém que sabe se proteger do perigo.
Até essa pergunta tem que ser feita, né? Como eu me sinto segura? O que eu preciso? Como eu me sinto segura? Aonde eu vejo perigo? Né? Será que eu sei discriminar o perigo? Ou será que eu estou o tempo todo desconfiada? Não posso me entregar para essa vida, não posso ser feliz. Não posso gozar a vida, né? E a vida foi feita para a gente ter prazer. Vamos pro sprint? Vou fazer perguntas rápidas. Uhum. Eu quero que você responda assim, de bate-pronto, que vem à mente com toda essa experiência maravilhosa que você tem de atendimentos, de estudo, com toda essa trajetória maravilhosa. Combinado? Uhum. Melhor antídoto contra a sobrecarga. Gozar a vida, transar, correr, nadar, brincar, abraçar, olhar o outro, pedir ajuda. Hábito essencial para ter mais energia. Exercício físico, sem dúvida. E se autocuidar. Maior vilão do autocuidado. Medo. Um sinal de que é hora de desacelerar. Taquicardia e também falta de sentir, a vida fica sem sentido, a vida fica sem direção. Hábito saudável que você nunca abre mão. Do meu sono, da minha meditação e dos meus exercícios físicos hoje. Palavra que define equilíbrio. Paz. O que a Mary psicóloga diria para Mary mulher? Eu falaria assim que me sinto uma mulher preenchida, me sinto uma mulher feliz. Maravilhoso. E um recado importante, especificamente para a mulher cansada. A vida é muito mais do que isso, saia desse medo. Não posso terminar sem agradecer essa presença. Eu falei para vocês que ela era incrível. Obrigada mesmo. Obrigada a você, querida. Ficaria horas aqui te escutando, porque a calma, né? A gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Mulheres, vocês que estão aí nos assistindo, é muito importante que vocês aprendam com o corpo de vocês e com pessoas e profissionais de verdade. Obrigada e até o próximo episódio.